Qual é a melhor forma de investir em imóveis e construir patrimônio ao longo do tempo? Será que existe alguma estratégia que encurte o prazo para atingir a liberdade financeira mais rápido? Fica comigo que no vídeo de hoje você vai aprender 3 formas de fazer dinheiro com imóveis e no final eu vou te apresentar uma estratégia que empresários e grandes investidores do mercado imobiliário utilizam para crescer o seu patrimônio. Então vamos lá? Olá, que bom te ter por aqui. Eu sou Michele Ferreira, do Casal do Consórcio, sou engenheira e especialista em investimentos com consórcio. E esse canal aqui é para pessoas como você, que buscam formas inteligentes de multiplicar o seu dinheiro e acelerar a construção do seu patrimônio visando a liberdade financeira. Antes de tudo, nós precisamos ter em mente que o ativo mais importante quando nós falamos em investimentos no mercado imobiliário não é o dinheiro, mas sim o conhecimento. Esse mercado, assim como tantos outros, ele também apresenta incertezas e desafios. No entanto, para o investidor que adquire conhecimento, esses obstáculos eles são convertidos em oportunidades tanto de aprendizado como de crescimento. E é essa postura que minimiza as chances de perda e também protege o patrimônio que vai sendo construído. E é por isso que, antes de mais nada, precisa sim entender o mercado em que se investe. Assim, se o assunto construção de patrimônio e liberdade financeira é algo que te interessa, se inscreve aqui no canal, porque toda semana nós trazemos as estratégias mais inteligentes e mais atualizadas para você alcançar isso de uma forma mais rápida. E quando nós falamos em investimento em imóveis, existem basicamente, de uma forma bem simplificada, 3 formas de você investir. A primeira forma de você rentabilizar no mercado imobiliário é por meio da compra de imóveis já prontos. Esses imóveis podem ser tanto imóveis comerciais quanto imóveis residenciais. E para você rentabilizar por meio de imóveis que já estão prontos, existem basicamente 2 formas. A primeira forma seria comprar um imóvel abaixo do preço do valor de mercado e revendê-lo a valor de mercado, que seriam o que chamam de galinhas mortas, um jargão muito utilizado no mercado imobiliário. Galinhas mortas nada mais são do que oportunidades que aparecem no mercado em que os donos de imóveis estão os vendendo por um preço muito abaixo, uma vez que eles estão precisando de dinheiro, estão precisando de liquidez. E é por esse motivo que eles aceitam fazer essa venda a um valor muito abaixo do que aquele que geralmente é comercializado na região. E é nesses casos que você consegue ter uma alta rentabilidade. A maior dificuldade aqui é você ter acesso a esses imóveis, porque geralmente quando você já tem conhecimento dessa oportunidade, ela já foi aproveitada por um outro investidor. E aqui entra a importância de você contar com a experiência e o auxílio de corretores confiáveis e experientes para que assim você possa aproveitar as oportunidades que surgem dentro do mercado que você quer investir. Já a segunda forma de você rentabilizar com imóveis prontos é por meio da locação. E isso aqui já é um mundo, porque existem diversos tipos de imóveis que você pode estar rentabilizando, desde aqueles que são menos rentáveis por meio de uma locação tradicional, até aqueles que são mais rentáveis, como uma locação de curta temporada. E particularmente essa é a forma que eu e o Silmar mais gostamos e escolhemos para investir de uma maneira diversificada para atingir mais rápido a nossa liberdade financeira. Nós gostamos muito da estratégia de adquirir imóveis abaixo do valor de mercado em oportunidades para então revendê-los a preço de mercado e com esse valor investir em imóveis que nos gerem renda. A forma de adquirir esses imóveis, tanto aqueles em oportunidades quanto aqueles geradores de renda, é que fará a diferença real na rentabilidade que você vai ter no seu investimento. E é isso que eu vou explicar mais à frente no vídeo, então aguenta aí. A segunda forma de investir e rentabilizar no mercado imobiliário é por meio da aquisição de terrenos e de imóveis na planta. Acreditamos que a forma mais inteligente e mais interessante de investir tanto em terrenos quanto em imóveis na planta é no momento que a loteadora ou mesmo a construtora
faz o lançamento dessas unidades. Esses lançamentos geralmente são feitos a valores muito abaixo do de mercado e por um motivo muito simples. Você está comprando uma ideia, no sentido de que não existe ainda uma infraestrutura, não existe um imóvel pronto. E é por esse motivo que você consegue adquiri-los com um bom desconto. Além disso, você também consegue muitas vezes negociar diretamente com a loteadora e com a construtora as formas que você vai fazer o pagamento desse imóvel, além do próprio índice de correção do dinheiro ao longo do tempo. Tanto o loteamento quanto os imóveis na planta, estando prontos, você já tem uma valorização desse seu imóvel na casa dos 30, 40, 50%. Então você pode revendê-los e esse valor da revenda você pode reinvestir em imóveis que te geram renda. Por exemplo, perceba que essa aqui também é uma forma de você multiplicar o seu dinheiro de uma forma mais rápida e depois investir esse dinheiro em imóveis que te gerem uma renda vitalícia. Inclusive, deixa aqui abaixo nos comentários qual estratégia você prefere? A de compra e revenda de imóveis ou a estratégia de locação? E a terceira forma de você investir e rentabilizar no mercado imobiliário é por meio da construção. Essa, com certeza, ela é a forma mais lucrativa. Entretanto, também é a forma mais arriscada, uma vez que você precisa dedicar tempo, dinheiro e muito conhecimento. Nesse caso aqui, nós estamos falando de um empreendimento, então se torna muito difícil você conciliar o trabalho mais a construção. Você precisa focar 100% na construção para que você realmente tenha um retorno positivo. Dessa forma, definitivamente nós não recomendamos que você tente rentabilizar por meio da construção, se você ainda tem um trabalho e depende dele para pagar o seu custo de vida. Mas e por que essa recomendação? Porque quando nós falamos em construção, em obras, são N as variáveis que estão envolvidas. Caso aconteça alguma coisa de errado, a sua margem de lucro, ela diminui, podendo ir para zero, ou seja, você pode até mesmo ter prejuízo se você não tem o conhecimento suficiente ou até mesmo o tempo para gerir essa obra. Por isso que a nossa recomendação é que você invista nas outras duas formas, ou seja, em imóveis já prontos, ou em terrenos, ou em imóveis na planta, porque dessa forma você consegue ter uma jornada dupla, em que você consegue conciliar o seu trabalho, com o dinheiro desse trabalho você vai construindo um patrimônio, para que lá na frente, quando você já tem o seu portfólio, você consiga atingir sua liberdade financeira e viver apenas com a renda desses imóveis. A ideia da independência financeira é que você deve trabalhar porque você quer e naquilo que você quer, e não porque você precisa trabalhar. Tendo em mente essas três formas de investir no mercado imobiliário, então qual que seria essa estratégia tão sofisticada que tanto empresários quanto investidores estão utilizando para crescer seu patrimônio? Hoje, a forma mais inteligente de você adquirir um imóvel não é pagando à vista, mas sim pagando de uma forma parcelada. E esse parcelamento, ele pode se dar de diferentes formas, pode ser por empréstimo, por financiamento, por consórcio, um parcelamento direto com o proprietário. Mas e por quê? Dependendo do que você for fazer com aquele ativo que você está adquirindo, você assume um imóvel praticamente sem colocar dinheiro do seu próprio bolso. Dessa forma, por exemplo, ao comprar um imóvel e o alugá-lo, você paga os juros do dinheiro que você pegou emprestado apenas com as parcelas do aluguel. De maneira resumida, o aluguel do imóvel, ele paga os juros do dinheiro que você emprestou e a rentabilidade do dinheiro que está aplicada te ajudam a pagar esse imóvel, só que de uma forma parcelada, porque você não precisa comprometer todo esse valor de uma vez só no imóvel. E além do mais, você tem a liquidez dele. Em outras palavras, fazendo dessa forma, você coloca menos dinheiro do seu bolso. Mas e por que tudo isso? Porque investir no mercado imobiliário, assim como investimento em outros mercados, ele traz consigo um tanto de incertezas.
Veja 2024. Por mais que os juros eles estejam baixando, o mercado mundial ainda é de incertezas. Nós temos guerras, nós temos um pós-Covid, não sabemos como estará a economia dos Estados Unidos, da China, que de certa forma afetam a economia mundial e atingem também o investimento imobiliário quando a gente pensa na economia de uma maneira macro. E é por isso que ainda há uma certa confusão sobre os rumos do mercado imobiliário. Por esse motivo que nós precisamos proteger o nosso capital. Precisamos ter uma boa liquidez de dinheiro, ou seja, boa parte do seu dinheiro não pode estar imobilizado. Você não pode se descapitalizar totalmente. Assim, por exemplo, se você tem 5 milhões em conta, 1 milhão pelo menos você precisa ter de maneira líquida. O restante você pode estar imobilizando, mas pelo menos 20% você precisa de liquidez. Dessa forma, você terá muito mais segurança. Assim, a estratégia que grandes empresários e investidores do mercado imobiliário utilizam para crescer o seu patrimônio é a alavancagem, de modo que o próprio ativo ajude a se pagar. Você utiliza o dinheiro de terceiros para crescer o seu patrimônio, onde, por exemplo, a rentabilidade do aluguel cobre o valor da parcela, te gerando rentabilidade com muita segurança. Essa alavancagem, ela pode se dar de diferentes formas. Eu já fiz vários vídeos sobre isso aqui no canal. Vou deixar um deles aqui no card. E é isso que nós recomendamos para você. Não se exponha demais com capital imobilizado, porque se der uma crise lá na frente, você tem a oportunidade de comprar e não a necessidade de vender, porque afinal é na crise que se fazem os melhores negócios. Enquanto alguns choram, outros estão vendendo lenços. Só que você precisa se preparar já agora. Aqueça seus motores, faça uma reserva na época das vacas gordas, para que na época das vacas magras você possa aproveitar as oportunidades e assim crescer o seu patrimônio de uma maneira muito mais rápida. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com aquelas pessoas que você sabe que gostam de estudar e de investir no mercado imobiliário. E aproveita e dá uma olhada nesse outro vídeo aqui que ele vai te interessar bastante. Até o próximo vídeo!